Então, pessoas, sejam muito bem-vindos, tá? Então, nossa quarta aula aí de Estruturas 1, como sempre digo, vai ficar gravado depois, tá? Quem quiser lá no YouTube. Material impresso está sendo feito, tá? Acredito que já está à disposição lá para vocês retirarem, quem solicitou o material impresso também, tá? E, inclusive, hoje a gente vai ver aqui que já é a segunda atividade nossa, eu já vou propor hoje para vocês, só que ela é uma atividade bem teórica, tá? Então, infelizmente, nesse começo aí de estruturas, a gente tem bastante teoria. Eu vou tentar não me alongar tanto, tá? Porque é uma coisa mais teórica, mas são conceitos bem importantes que a gente precisa, que vai ser usado daqui para frente, tá? E salva lá quem no futuro aí for fazer uma engenharia civil, coisa e tal, vai ver isso aqui como se fosse o pão quente toda manhã, tá? Então, o que a gente vai passar hoje aqui é uma base aí de toda a parte estrutural mesmo de obras, tá bom? Então, eu vou pegar justamente esse material, que é atividade do ciclo 2, tá? Fui eu mesmo que redigi isso aqui, então se tiver alguns erros, vocês me perdoem, tá? Mas eu tentei fazer de forma mais simples, mais objetiva possível, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre estática, tá? Então, todo esse nosso conceito estrutural, ele está com base nessa estática dos corpos, que é o quê? Bom, a gente faz uma casa, um prédio ou um sobrado e a gente quer que ele fique parado, pelo menos na maior parte do tempo, tá? Então, isso é a estática dos corpos. Não é um conceito tão simples que, por exemplo, um trem, ele também precisa ter estática. Um veículo, ele tem que ter estática. Então, o que é estática? Não é que ele não vai se mover, mas quer dizer que aquele conjunto vai oferecer uma segurança para a pessoa que estiver utilizando, não vai desmoronar, tá? Então, não confundam estática com uma coisa parada, não é bem assim que funciona, tá? Então, ele pode ter um certo movimento, um certo grau de liberdade, mas, claro, a gente não vai abordar, né, movimentos, carros, trens e coisas assim, tá? A gente está pensando em construções mesmo, tá? Então, quando a gente fala em estática, por exemplo, vem à tona também o seguinte conceito, né? Eu faço uma estrutura, que essa estrutura, ela vai trabalhar, tá? Então, a gente sabe que ela vai ter um grau de liberdade, que a gente chama. Ela vai ter uma trabalhabilidade. Quer dizer o quê? Se der um vento, se der uma chuva, ela vai sim dilatar. Ela vai fissurar. A gente calcula estruturas e a gente controla essa fissuração. Ela vai flambar, ela vai arcar, só que tudo dentro de limites, tá? Então, é isso que a gente estipula, vamos dizer assim. Quando a gente fala mesmo em lajes, por exemplo, dentro da norma existe uma tabela que fala o quanto a sua laje pode embarrigar. Então, isso é tabelado, isso existe, tá? Então, você não vai fazer uma laje que simplesmente ela vai ficar 100% reta. Não, ela pode vir a embarrigar, como a gente chama, tá? Dentro de certos limites. Claro que é pouco, tá? Isso não é muito. Mas a própria norma prevê esse tipo de fenômeno, tá? E falando em estática, a gente tem que pensar em dois tipos de forças. Então, a gente vai falar aqui sobre forças, cargas e reações. Então, tudo isso são coisas meio que diferentes, tá? Por mais que pareça uma coisa só, mas ele tem suas diferenças. Então, o primeiro ponto, né? Vou até tentar dar um zoom aqui, ó, para ficar maiorzinho, vai que alguém está assistindo pelo celular. Então, são assim. Falando em forças, a gente tem o quê? Forças externas e forças internas, tá? O que a gente vai trabalhar muito aqui são com essas forças internas, que a gente vai chamar de reações, tá? Então, a gente, claro, que é aquele princípio da ação e reação. Então, por exemplo, você vai colocar uma caixa d'água em cima de uma laje. A gente está preocupado com a força que essa caixa d'água está gerando em cima da laje, mas mais que isso, a gente está preocupado qual que é a reação que a gente tem que ter para segurar essa caixa d'água. Então, isso é estruturas, é isso que a gente calcula. Quer ver dar um exemplo muito simples? Muito simples. Pensem, por exemplo, uma caixa d'água e nessa caixa d'água ela está apoiada sobre 4 pilares, tá? Por exemplo. E essa caixa d'água tem 1.000 litros.
exemplo bem básico, tá? Então, eu tenho 1.000 litros de água numa caixa d'água. Como vocês devem saber, né, a pressão atmosférica e tal, a gente imagina não, é isso, né? Que 1.000 litros de água seja 1.000 quilos. Então, a carga, você tem 1.000 quilos. Digamos que você tivesse 4 pilares apoiando essa caixa d'água. Então, é muito simples, né? Se estivesse simétrico, a gente imagina que cada pilar desse tem que suportar 250 quilos, tá? É isso. E com as obras é a mesma coisa. Só que o que muda? O que muda é que não existe essa simetria, nada é simétrico, tá? Então a gente não vai desenhar aqui caixas quadradas perfeitas, que ficaria muito fácil de calcular, mas não. A gente vai ter o quê? A gente vai ter vigas de 5 metros, vigas de 3, vai ter pilares de 30 por 30, pilares de 20 por 20, vai ter vigas com 50 de altura, com 40, com 1 metro, enfim, vai ter lajes com 16, lajes com 12, lajes com 18. Então, tudo isso muda, tá? A ferragem, ela pode ser de 10 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros. Então, tem uma série de fatores diferentes, tá? Então, por isso a gente precisa estudar todas essas reações. O que a gente quer, no fundo, é que a nossa estrutura fique de pé, tá? E para isso a gente precisa saber todas essas nuances, essas cargas, ou como que a estrutura trabalha, tá? Aqui em estruturas 1, a gente vai focar muito em vigas, tá? A gente trabalha muito com vigas, porque eu acho que hoje é um dos elementos estruturais mais, assim, importantes que a gente teria para dimensionar. Por que que eu digo isso? Vamos falar num conceito bem básico aqui, tá? Por que que o concreto armado em si, ele é tão famoso ou tão popular? Porque ele é um mecanismo, ele é um conjunto que funciona bem. Por quê? Porque o concreto, ele é muito bom para resistir à compressão. Então, o concreto puro, ele é muito resistente à compressão. Perdão. Mas ele não tem praticamente nenhuma resistência à tração. Então, se você fizer lá um pilar e não colocar aço dentro dele, ele vai aguentar a compressão, que é o que a gente imagina que ele tem que aguentar. Mas se tiver um esforço de tração, ele quebra, ele vai arrebentar, ele não tem esse tipo de esforço. Já o aço é exatamente ao contrário. Ele tem muita resistência à tração. Não que ele não tenha resistência à compressão, mas não tão boa quanto o concreto. Então, automaticamente, quando você junta esses dois materiais, você tem o quê? Você tem uma grande resistência à compressão e à tração, tá? Simultaneamente. E esses são, sim, os dois esforços mais comuns em obras. Aí tem o terceiro, que ele aparece também, que é a flexão. Eu podia, mas eu vou mostrar já no final, deixa eu ver se tem aqui um exemplo da flexão aqui. Só para vocês entenderem, que é esse aqui, tá? Então, esse é um esforço de flexão. Mas o esforço de flexão, se vocês pensarem, ele, na verdade, ele nada mais é que um esforço de compressão e de tração ao mesmo tempo. Por quê? Imaginem que eu estou entortando essa minha garrafinha aqui, tá? Ela está vazando. Estou entortando ela aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Pensa isso aqui como sendo uma viga. Quando eu faço isso, essa parte de baixo, ela está fletindo, tá? Então, ela está sendo tracionada. Enquanto a parte de cima está sendo o quê? Comprimida. Então, a flexão nada mais é que um esforço de tração e compressão simultaneamente, que é o que mais aparece nas vigas, tá? Esse tipo de esforço. Então, a gente vai meio que calcular isso simultaneamente, tá bom? Então, só para vocês entenderem aí, a gente já vai voltar isso aqui para ver um pouco depois. Pessoas, dúvidas, sugestões, questionamentos, por favor, tá? Abre o áudio, coloca no chat aí, só perguntar, tá? Hoje, infelizmente, é mais teoria zona, assim, mas a gente vai ter um negocinho legal mais para frente aqui, tá? Então, falando em forças, é isso que a gente tem, tá? Então, a gente está mais interessado nessas forças internas do que as forças externas. Por quê? Por exemplo, que a gente falou lá na nossa caixa d'água. Bom, eu tenho que projetar um pilar que ele tem que suportar 250 quilos de compressão. Então, eu vou dimensionar para esse tipo de coisa.
Então, entendam, eu tive que saber aquela força que está atuando para poder dimensionar o que precisa segurar essa força. E é isso que a gente vai estudar aqui, tá bom? Então, para frente aqui, só tem agora aqui uma teoria sobre cargas. Por quê? Essas cargas, queria eu que fossem todas fixas, tá? Cargas estáticas. Mas não é bem assim que funciona. Então, aqui vai ter toda a teoria, tá? Mas mais ou menos o que a gente trabalha muito são cargas permanentes e cargas acidentais, tá? São essas duas aqui que são as mais comuns. Bom, carga permanente é aquela que sempre vai estar lá. Então, o que que é isso? É o peso da estrutura, é o peso da parede, tá? É o peso da sapata, sempre vai estar lá, né? Nunca vai sair dali. E o que que é uma carga acidental? É o que você pode mover, tá? Então, seria, por exemplo, pessoas, máquinas, móveis, tá? Então, tudo isso são cargas, porque, como eu digo, você não vai calcular uma laje e dizer, ó, esse guarda-roupa ele tem que ficar nessa parede. Não, o cara pode pegar aqui e pôr na outra parede. Então, você mudou a carga, tá? Quem dirá se eu falar uma carga dinâmica? Por exemplo, um veículo transitando em cima de uma laje, tá? Pense, você tem uma carga extrema no começo de uma laje e 2 segundos depois essa carga já andou um monte. Então, isso é um outro tipo de reação, que nem faz parte aqui do nosso estudo, diga-se de passagem, tá? Mas só para a gente entender. Então, existem essas cargas permanentes e essas cargas acidentais. E tudo isso é computado nos nossos cálculos estruturais, tá bom? Fora isso, tem aí sim cargas excepcionais, térmicas, dinâmicas. Cargas excepcionais, para vocês entenderem, assim, por exemplo, neve, tá? Então, a nossa norma, ela não contempla o esforço de neve. E neve é muito pesado, tá? Se você pensar aí que telhados têm que segurar 40 centímetros de neve, é meio complicado, tá? Talvez seja uma realidade, talvez no futuro, que a gente já vê aí um acúmulo de neve no Rio Grande do Sul, até mesmo, né, São Joaquim e tal. Talvez, ainda não. O que que eu digo? O que a gente tem hoje, se a gente tivesse aí 20 centímetros de neve em cima das casas, gente, 30% dos telhados ia cair. Não tem acordo. Porque a gente não dimensiona para isso. Fora o que é ter infiltração, né? Pense ter neve, se dá um granizo aí, já entope calha, imagine numa telha colonial, aí tem um monte de neve em cima, então você começar a escorrer. Nossa senhora, é uma piscina dentro das casas nossas, tá? Ou um Eternite, né? Ele ia congelar, e daí ele muda totalmente a resistente, podia trincar, enfim, tá? Então, isso são cargas excepcionais. Aí as cargas térmicas, né? Que você tem grandes variações de temperatura e tal, mas assim, as cargas dinâmicas e as cargas de impacto, enfim, tudo que é carga. Eu sempre gosto de dar um exemplo do vento, tá? Por exemplo, vamos pensar numa casa, um sobrado, e um prédio de 40 andares. Então, na casa térrea, esse esforço de vento, ele não é tão relevante assim, tá? Porque ele não vai ter uma área de exposição, nada. Já num prédio de 40 andares, esse esforço de vento é muito importante, tá? Então, você pondera essas cargas conforme a sua obra, né? Então, mesma coisa. Eu vou fazer uma casa aqui no Brasil e um telhado aqui no Brasil e um telhado na Alemanha, na Itália, que tem neve. Então, é outra norma, é outros cálculos, é outras cargas, tá? Só para vocês entenderem um pouco do que entra e o que não entra, tá? Então, aqui eu falo um pouco de como que a gente, né, determina essas forças externas, e aí vem o tão famoso diagrama de corpo livre, tá? É isso aqui que a gente vai trabalhar em estruturas 1 o tempo todo. Que é o quê? A gente vai ter lá, por exemplo, aqui tem um caminhão que tem as suas rodas, e aqui está representando mais ou menos a nossa caixa d'água, tá? Então eu teria um peso desse caminhão distribuído para 2 rodas. E eu vou ter as reações, tá? Então eu vou ter uma reação nesse pneu e uma reação no outro pneu. Então é isso que nós vamos trabalhar. Eu vou dar um exemplo mais da construção civil já em seguida aqui para vocês, tá?
Então, é mais ou menos o seguinte, o diagrama de corpo livre, eu deixei bem aqui para representar para vocês. Então, o que é isso aqui na prática? Isso aqui é uma viga, tá, de aço, que está recebendo aqui essas terças. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma viga apoiada aqui, no caso, parece duas paredes, que está recebendo 3 tesouras. Em cima dessas tesouras, teoricamente, vai ter um piso ou alguma coisa assim, tá? Então, isso é o real. Isso é a prática, tá? O que você tem em campo. Como que a gente representa? Os livros representam dessa forma. Veja, isso, eu vou tentar até diminuir um pouco aqui. Isso e isso é a mesma coisa, tá? Então, os livros, eles trazem assim, ó. Eu tenho um apoio, tá? 2 apoios aqui. Eu tenho 3 forças atuando em tais medidas, distantes a cada tanto, tá? Então, mais ou menos o livro é assim que representa. Como que a gente representa, ou como que a engenharia civil representa? Desse jeito aqui, tá? Tudo que os caras fazem caprichado, a gente pode dar um jeito de azedar, né? Eu vou até levar isso aqui mais para cima, só para vocês compararem. Ó, isso e isso é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai representar os nossos, quando eu falar diagramas de corpo livre, dessa forma aqui. Então, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma viga, por isso que ela está aqui na horizontal, tá? Deitada, como eu sempre gosto de padronizar com o pessoal, horizontal e vertical, ok, mas eu gosto de falar pilar a hora que está na posição, né? Então, ele é deitado ou ele é de pé, mas a gente vai deixar isso quando for ver os pilares dos projetos lá, tá? Então, é uma viga, então a viga é representada por essa barra, tá? A gente tem esses apoios, que é o quê? É essa parede que está segurando aqui, tá? E as cargas, que são aqui o F1, F2, F3, e claro, essas distâncias, tá? Isso aqui que é importante. Então, quando a gente fazer esses desenhos, tenha em mente que é uma viga, tá? Que essa viga tem cargas, que ela está apoiada, que essas posições mudam, que as cargas mudam, enfim. A gente vai ver todas essas nuances aí ao longo do semestre, tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, tem mais um pouco aqui, mas eu vou mudar aqui para o CAD, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, por exemplo, ó, trazendo aqui também para a construção civil. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma alvenaria, tá? Uma parede de alvenaria, apoiada em cima de uma viga, e essa viga tá em cima de 2 pilares. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma parede que descarrega essa carga em uma viga, e essa viga descarrega nos pilares. Se eu fosse continuar, embaixo desse pilar tem as sapatas, e pode ser que embaixo dessas sapatas teriam brocas, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Como que eu representaria isso num exercício ou nós vamos trabalhar? Desse jeito aqui, ó. Mais simples que isso que é impossível, tá? Então, eu vou até mexer isso aqui, ó, e já vou explicar para vocês o que é cada coisa aqui, tá? Então, ó, todo esse desenho nosso aqui dessa parede, nada mais é que esse rabisco aqui de baixo, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Esses triângulos representam os apoios, tá? Então, esses triângulos estão representando aqui os pilares, certo? E eu já vou explicar que tem um sentido ele ser esse desenho meio esquisito, mas eu vou explicar mais para frente. Essa linha de baixo, que eu vou até deixar de uma outra cor aqui, ó. Vamos pôr aqui um verdinho, dá para ver? Não, meio ruim. Vou pegar um verdinho mais. Vou pegar um azul, não, um magenta aqui, ó. Pronto. Essa linha que eu desenhei aqui, tá? Essa linha é a viga. A gente não desenha a viga gordinha. Ela é uma linha só uma linha zona. E esse quadrado com essas setas para baixo, ou flechas, tá? Pode ser qualquer jeito, quer dizer o quê? Que é essa parede, essa carga que está sendo distribuída ao longo da viga, tá? Não se assustem que a gente vai ver isso muito aqui, tá? Mas pensem assim, então isso é uma carga que está sendo distribuída nessa viga. Se eu tivesse, por exemplo, um pilar, vamos dizer que eu não tivesse essa parede aqui, vou até apagar ela aqui, tá? Vamos dizer que eu não tivesse nada disso, e no lugar disso eu tivesse isso aqui, ó.
tivesse um pilar aqui no meio, por exemplo, tá? Eu posso só bobeei aqui, né? Deixa eu dar um copy. Vamos ajeitar esse trem aqui. Fica bem certinho, tá? Vamos dizer que fosse isso aqui, ó, tá? Então, eu teria um pilar, uma viga e um pilar chegando no meio da viga, né? Por exemplo, poderia? Poderia. Como que eu representaria um negócio desse? Representaria desse jeitão aqui, ó. Eu teria os meus apoios, a minha viga, e aí eu teria uma flecha indicando isso aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Só colocar menorzinho. Ó, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Ô, caramba. Assim. E uma flecha aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é uma representação. Isso é o diagrama de corpo livre. Claro, eu teria aqui a carga também. Então, isso aqui é isso, tá? Falando em termos de construção civil. Então, qualquer engenheiro, qualquer técnico que vê esses rabisquinhos aqui, vai saber que é o quê? Ó, eu tenho uma carga distribuindo aqui na viga a uma certa distância. E claro que aqui a gente teria que colocar a distância certinha, tal. Tá? Isso que a gente faria aqui para calcular essas reações. Então, o que eu ia querer de um monte de risco desse aqui? Ué, vamos dizer, por exemplo, voltando lá para a nossa caixa d'água, vamos tentar pôr isso aqui mais no meio possível, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou mostrar como vocês já entendem de estrutura antes de a gente falar alguma coisa. Então, eu vou pegar aqui, opa, vamos pegar aqui. Não, tem que estar certinho. Só um minuto. Vocês não viram que eu fiz isso. Pronto. Ó. Então, eu tenho aqui uma carga, que é um pilar, chegando ali bem no meio. E eu vou dizer aqui, por exemplo, que essa carga aqui vai valer 20 kilonewtons. Essa é a unidade de medida que a gente usa, tá? Que é a unidade de força. Então, estou aqui, ó. Veja se vocês concordam comigo pensando naquele esquema da caixa d'água. Então, se eu tinha 1.000 quilos, dividido em 4 pilares, eu teria 250 quilos em cada pilar. Parece bem lógico. Se aqui nessa viga eu tenho uma força de 20 kilonewtons, que descarrega no meio dessa viga, que está apoiada em 2 pilares, quanto que eu vou ter de reação em cada pilar desse? Quando eu falo reação, eu falo isso aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, eu tô chegando com essa carga aqui. E cada pilar desse aqui meu oferece uma reação. Desse jeito aqui. Então, aqui eu teria uma reação. E aqui eu teria outra reação, tá? A gente costuma representar isso aqui bem em cima também, desse jeitão. Para dizer assim, olha, eu tenho aqui esses pilares fazendo força para segurar essa viga, tá? Essa carga, no caso, né? Então, aqui, o que eu teria? Bom, se eu chego 20 bem no meio, e ele está simétrico para cada lado, então, vocês devem concordar comigo que cada pilar desse recebe quantos kilonewtons? Se vocês não quiserem responder, nem precisa, tá? Mas eu acredito que vocês já entenderam que cada pilar desse tem que segurar 10 kilonewtons, tá? A gente não vai trabalhar aqui com peso, com quilos, a gente vai trabalhar com essa unidade de força, que é os kilonewtons, tá? Então, se chega a 20 kilonewtons, cada pilar desse recebe 10. Parece meio óbvio, né? Parece meio lógico. Deixa eu vir aqui no chat e ver se vocês vão se manifestar. Tudo bem até aqui? Dá para entender meio tranquilo, certo? Mas ali está só calculando o peso do que vai em cima. Se for, não tem o peso da viga, nada. Exatamente. Obrigado, você está corretíssimo. Esse aqui que eu desenhei,
e é o que a gente faz, a gente não considera ainda o peso próprio, tá? A gente considera só as cargas. Depois, sim, isso vai ser lá para estruturas 2. Inclusive, essa aqui era uma aula que eu estava dando para o pessoal, tá? A gente calcula o peso da viga. Por enquanto, não. Nesse diagrama, a gente quer saber só a reação. Claro que aqui eu poderia ter colocado uma carga distribuída, que seria o peso da viga. Mas, geralmente, a gente não faz, tá? A gente vai estudar ele sem o peso nem da viga, nem de pilar, nem de laje. Só das cargas mesmo. Mas é isso mesmo, tá? Você está corretíssimo. Mais alguma coisa? Então, a gente meio que despreza o peso próprio, vamos dizer assim, pelo menos nesse primeiro momento. Bom, aqui tá fácil, né? Acredito que vocês tá bem lógico. Mas e se essa carga não fosse no meio? Porque, como eu disse, a gente não tem essa simetria toda. E se ela fosse desse jeitão aqui, deslocada para o lado? Tá? Ela pode ser assim. Quer dizer o quê? Eu tenho esses 20 chegando aqui nesse apoio e nesse apoio. Mas e daí? Eu tenho uma medida totalmente aleatória aqui. Aí, a gente vai aprender a fazer isso, tá? A gente vai calcular isso aí. Mas, de cara, eu sempre gosto de falar assim, tipo, fica a dica, hashtag fica a dica. Caramba, se aqui é 20 e tá mais perto daqui, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, tá? Sem ser preciso. Vocês conseguem entender que aqui a reação vai ser maior do que do lado de lá? Não é meio lógico? Por exemplo, aqui vai chegar uns 15 quilonewtons e lá naquela ponta uns 5. Por quê? Porque a minha carga está mais perto de um apoio específico, tá? Assim como, por exemplo, se eu pegasse essa minha carga e colocasse ela exatamente em cima do apoio, o que aqui iria acontecer? Iria acontecer que, bom, se eu tenho 20 quilonewtons em cima desse pilar, que seja aqui, tá? Essa minha reação vai ser 20. E essa reação lá do outro lado é 0. Por quê? Porque ela está em cima do ponto, desprezando o peso da viga, tá? Você falou está corretíssimo. Eu não sei se foi o Wilson quem que falou isso, mas é isso a ideia. Então, se eu estiver em cima do ponto, é aquele ponto que vai segurar toda a carga, tá? O resto lá vai estar lá meio que de bonito, vamos dizer assim. Não vai ter uma reação lá na outra extremidade, tá bom? Eu só estou antecipando um pouco aqui, mas é só para vocês entenderem esse tipo de coisa, tá? Eu vou deixar aqui no meio mesmo para a gente focar. Tranquilo por enquanto, pessoas? É meio conceitual essa parte mesmo, tá? Vai fazer muito, vocês vão, no final vocês vão talvez de cor salteado, tá bom? Alguma coisa, só chamar. Então tá. Aí aqui eu repito de novo aqui que pode ser cargas permanentes, cargas acidentais, não é tão assim. E agora sim, aqui que é o nó. O nó chega aqui, que é o quê? Reações em X, reações em Y. Sabe aquele negócio das casas resultantes que a gente calculava? Então, aqui meio que a gente vai ter aquilo de novo. E ainda vai aparecer uma terceira aqui, que é a mais cruel, que é essa do M, que é o tal do momento. Já vamos falar dele aqui um pouquinho para frente, tá? Antes disso, a gente tem aqui... Essa aqui é uma parte que eu vou deixar vocês lerem, que é teórica, que é o que é isostática, hiperestática, hipostática, enfim. É um conceito que é mais físico do que outras coisas, tá? E nós vamos trabalhar com isso aqui agora, que são os vínculos, tá? Então, o que é um vínculo? Um vínculo, na prática, onde eu ligo uma laje com uma viga com um pilar com uma sapata com uma broca. Então, onde eu tiver uma ligação, eu tenho o que a gente chama de vínculo. E aí, geralmente, a vida, discordei desse tipo de coisa, tá? Que para mim, a vida na construção civil, ela é fixa, ela é rígida. Então, tipo assim, a gente faz o pilar, deixa aquela espera, faz a viga, concreta a viga, e a hora que você faz aquilo, ela é rígida.
Ela, tipo, você faz ela não ter deslocamento nenhum. E não é bem assim que funciona, por incrível que pareça. Claro que é, você vai amarrar, você vai fazer tudo, tá? Mas esse vínculo, ele mostra para você que existe um certo grau de liberdade. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que não é tudo rígido. Quer dizer o quê? Que as forças internas, elas podem trabalhar. Essa é a questão. É como que aquela força da viga vai passar a ser transferida para o pilar e o pilar vai poder trabalhar sem estar tudo preso, tá? Como é que funciona isso? Funciona assim. Existem 3 gêneros ou 3 tipos de apoio, 3 graus de liberdade, tá? Então é tudo a mesma coisa, esses nomes. Então o primeiro é o que a gente chama de rolete. O que é um rolete? Pensa exatamente isso, tá? Pensa que você tem uma roda e você vai apoiar a viga aqui em cima. Desse jeitão aqui, tá? Existe isso na vida real? É muito difícil, tá? Mas existe sim. Como eu disse, é a reação que a gente está vendo. Mas entendam que justamente como está no desenho, se isso aqui fosse móvel, vocês entendem que essa viga, ela pode fazer isso, certo? Ela pode se deslocar, porque é uma roda, ok? Só que ela oferece uma reação que é o quê? Ela não deixa que essa viga desça, porque essa roda vai prender. Eu não consigo apoiar na mesa aqui, senão vai sair da câmera, tá? Mas pensem assim, essa aqui é uma roda e ela me permite deslocar, certo? Mas ela não permite que afunde. Então ela tem uma reação. E qual é essa reação? É aquele V que está aparecido ali, mas a gente vai chamar de reação em A, RA, R1, R qualquer coisa. Só quer dizer o seguinte, que esse rolete, tá, oferece somente uma reação, que é a reação vertical. Aí você fala assim, professor, mas não tem lógica, porque eu vou pegar uma viga e vou colocar um rolete aqui e um rolete lá do outro lado. Não vai, não vai, tá? Porque se você fizer isso, vai acontecer o quê? Se você empurrar a sua viga, ela vai embora, né? Pense, é uma coisa que um skate. Então, se um skate estivesse em cima de 2 roletes, ele não tem rigidez, ele não está estático, ele está móvel. Por que eu estou falando isso? Porque vai acontecer exatamente ao contrário. As vigas nossas, elas vão ser como? Um lado, ela vai ser um rolete. E o outro lado vai ser fixo, tá? Então, tem outro tipo de reação. Por quê? A gente quer que ela tenha um deslocamento ou uma reação, mas não quer que ela saia, que ela vá embora, tá? Então, rolete dos 2 lados não pode, tá? Pode rolete de um lado, coisa e tal. E vocês vão ver que a maioria dos exercícios que a gente vai fazer vai ser exatamente isso. Ela é rolete de um lado e fixo do outro lado. E quando eu falar em fixo, ele dá um nó, tá? E a gente já vai falar disso. Então, tipo, apoio do primeiro gênero, rolete, tá? Bem simples. Rolete é uma rodinha mesmo e pode se deslocar. Só temos uma reação, que é a reação de baixo para cima, tá bom? Vínculo do segundo gênero é o que a gente chama de apoio articulado. Esse aqui já é mais comum, vamos dizer assim, tá? Você vê em pontes, em um monte de coisa. E pelo desenho aqui, vocês já percebem o quê? Que nesse apoio, engasguei aqui. A gente vai ter o quê? A nossa viga, se ela tivesse apoiada, né, numa espécie de uma engrenagem ou um apoio, uma rótula, alguma coisa assim, ela já não pode deslocar lateralmente, né, igual o rolete, porque ela vai estar fixa. Mas ela pode fazer isso, né? Ela pode girar em torno desse apoio, né? Vocês não concordam? Pense num desenho desse aqui, tá? Então, ela pode girar. Lá no primeiro também, no rolete, ela também pode ter esse giro, certo? Mas aqui ela não pode se deslocar. Como ela não pode se deslocar igual o rolete, o que esse apoio móvel me oferece? Ele me oferece essa reação de apoio de baixo para cima, tá? Estamos falando de reação. E essa reação horizontal, quer dizer o quê? Ele não deixa eu ir para os lados.
Então, eu tenho uma reação, que é esse H, que é uma reação horizontal. Nos nossos exercícios, geralmente, esse H não é tão importante assim, a não ser quando a gente calcular a treliça. Aí ele vai ser muito importante, tá? Professor, por que você está falando tudo isso? Eu quero que vocês entendam isso. O grau de liberdade que o apoio oferece. Então, a gente vai calcular tudo isso. Então, se for um rolete, eu só tenho uma reação para calcular. Se for um apoio móvel, que é essa rótula aí que a gente chama, ela vai ter duas reações, uma reação horizontal e uma reação vertical. Então, pensa, eu estou falando da reação. E a gente tem o terceiro jeito, que é o que a gente chama de engaste, que na verdade é a maioria das nossas estruturas, como eu falei. Pensa num pilar que chega numa viga, ele está totalmente fixo, tá? Quer dizer o quê? Ele não pode ir para os lados, tá? Então pense aqui, um pilar na viga. Ele não pode ir para os lados, ele não pode ir para baixo e ele também não consegue girar, tá? Então ele vai ter três reações internas, que vai ser a reação de baixo para cima, a reação horizontal e o que a gente chama de momento, que é esse giro. Então, esse tipo de apoio, ele não deixa que gire. Então, vamos lá, por partes. Engaste, tá? Não pode ir para lado nenhum. Então, tem uma reação de baixo para cima, uma reação horizontal e ele tem uma reação que não permite girar. Apoio móvel, ele tem a reação de baixo para cima, a reação horizontal, mas ele permite o giro está livre, tá? Então ele não tem momento, é isso que significa. E o rolete, que ele só oferece reação de baixo para cima, porque ele permite deslocar para os lados e o giro, tá? Meio louco, teoria, essas flechinhas, mas, gente, isso aí é o mais importante dessa aula aqui, é exatamente isso aqui, tá? Inclusive, eu repito aqui, ó, o que são os símbolos, os graus de liberdade e as reações, tá? Então, essas reações que é o que a gente precisa. Então, por exemplo, um apoio móvel só tem reação vertical. Um apoio fixo tem uma reação vertical e uma reação horizontal. Um engaste, que seria um negócio extremamente preso, tem a reação vertical, reação horizontal e esse tal do momento. Esse momento a gente vai trabalhar com ele mais para frente. Porque o quê? Os engenheiros, não bastasse ter reação vertical e horizontal, eles criaram esse tal desse momento, que é o giro. O quanto a minha estrutura oferece de giro. Como é que eu vou explicar isso? Mais ou menos assim. Vamos voltar aqui para o nosso CAD. Gente, se estiver muito pesado, vocês me falam, tá? Porque eu sei que essa parte é meio pesada mesmo, tá? Imaginem que eu tivesse exatamente isso aqui, ó. Eu tivesse só isso, tá? Que eu tivesse um pilar e uma viga, e essa viga livre. Isso aqui poderia ser uma laje apoiada em cima de uma parede, coisa assim, tá? Uma sacada, tá? Então, pensem em reações. O que eu teria aqui? Bom, eu tenho o peso dessa minha viga, né? Forçando o pilar, mas vocês não concordam que a tendência dessa estrutura aqui é girar? Ela tem essa tendência de girar? Então, esse pilar, ele tá fixo. Mas essa viga, ela tá louca para fazer isso aqui. Ela quer descer. E isso é o momento, tá? É esse giro, essa reação de giro. Esse pilar não vai deixar isso descer. Por isso que a gente tem sacadas, por exemplo, tá? Tem aquela sacada livre, engastada, que a gente chama, tá? Então, ela tá lá, ela faz parte de uma laje, ela tá em força, ela tem carga. Pense, isso aqui podia ser uma sacada e aqui teria ainda uma parede, teria o peitoral aqui, né? Peitoril, no caso, que para a pessoa não pular, né? Então, você tem uma carga engastada. Então, você tem esse esforço do momento, você tem a reação que está aqui de baixo para cima e também vai ter uma reação horizontal, porque isso é um apoio do terceiro gênero, que é o tal do engaste, tá? Então, a gente tem que calcular
todas essas cargas. Como é que a gente vai fazer isso? Cenas dos próximos capítulos ainda, tá? A gente vai começar bem no beabá, bem tranquilinho, mas eu preciso só que vocês tenham aí essa ideia de como é que funciona aí essas reações, tá bom? Para frente, que já é o final. Então, como que vai ser a nossa análise da estrutura? Praticamente a gente tem 3 passos, tá? Então, a gente vai determinar os esforços internos. Então, a gente vai calcular todas essas cargas, que é mais ou menos assim. A gente vai pegar aquela parede e transformar ela em cargas, tá? Aqui em estruturas 1 é bem tranquilo. A gente vai fazer isso meio que... Eu já devo dar as cargas para vocês direto. Mas vocês já mataram lá, por exemplo, a questão do peso próprio. Então, em estruturas 2, a gente vai pegar o peso próprio da viga e transformar numa carga. Tá? Por isso que a gente precisa calcular essa reação primeiro. Segundo, a gente vai calcular essas reações de apoio. O que é essas reações de apoio? É justamente esses. Força vertical, força horizontal, momento. Por quê? Porque eu quero saber se a minha caixa d'água lá, por exemplo, quantos quilos ela tem que aguentar. Tá? Na caixa d'água, outro exemplo. Eu tenho uma reação vertical, mas eu também tenho reações horizontais. Só que uma está anulando a outra. Por isso que a caixa d'água não vai para um lado e não vai para o outro. Ela não se desloca. Tá? Então, a gente vai ver que sempre existe a reação. Pode ser que ela seja zero, mas ela existe. Tá? E, por fim, a gente vai determinar os deslocamentos. Isso é lá para o final da disciplina. E isso é o importante. Por quê? A gente vai calcular as reações, as forças e vai saber lá. A minha viga, ela tem um momento, a gente vai chamar de momento, né? Um momento fletor de 40 quilonewtons. E tem um esforço cortante de 20. E esses valores, essas reações, é que a gente usa para dimensionar as vigas, os pilares, os estribos, as armaduras. É isso que a gente precisa saber, tá bom? Então, é ali que a gente vai chegar. Calcular tudo isso aí. Não se assustem, não é nada absurdo, tá? Só que é diferente. Eu falo assim, isso é a engenharia em si, tá? Então, mesmo técnicos de edificações tem que saber esse tipo de coisa, porque, por exemplo, não adianta nada eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó, vamos dimensionar aqui essa viga, e ela tem um momento fletor de 40 quilonewtons por metro. E vocês vão olhar assim e falar, professor, que diacho é isso? Então, esse diacho é o que a gente vai calcular aqui em estruturas 1, tá? E eu vou ensinar para vocês como que vocês vão achar esses valores, que é com isso, que vocês vão poder calcular todas essas estruturas. E sim, vocês vão sair lá em estruturas 2, sabendo calcular pilares, vigas e sapatas e até lajes, se bobear, se der tempo, tá? Então, vocês saem calculando isso. E para calcular, precisa saber toda essa teoria e todas essas flechas e todas essas reações. Ok, pessoas? Para finalizar, para não esticar muito, é essa questão dos esforços, tá? Então, a gente tem aí alguns esforços que são os mais comuns, que são esses aqui, que é o tal do esforço normal, que ele é no sentido da sua viga ou do seu pilar, tá? Isso é um esforço normal. Entende-se que esse esforço normal pode ser uma tração ou uma compressão, tá? Então, é o esforço que tem ao longo do seu sistema estrutural. Então, se for um pilar, é a compressão tração. Se for uma viga, mesma coisa. Se for, por exemplo, os próximos exercícios nossos, a gente vai falar sobre treliças. Então, a gente vai calcular esse esforço normal, para saber qual barra está sendo comprimida, qual está sendo tracionada, enfim. Temos também o tal do esforço cortante, que é o quê? Bom, pensem exatamente, vamos voltar aqui. Agora vamos voltar mesmo. Ó, se eu tivesse esse pilar em cima dessas vigas, desses pilares, o que está acontecendo aqui? Esse pilar aqui, ele quer cortar essa viga. A gravidade quer que ele corte, quer que ele arrebente isso aqui e caia para o chão. Então, isso é um esforço cortante, tá? É simplesmente ele está tentando arrancar. E a gente vai calcular a reação que vai segurar esse pilar. Ok? É isso que a gente vai fazer.
Aí tem o tal do momento torsor, que a gente usa pouco, tá? Mas pensem, é tipo torcer alguma coisa. Existe isso na construção civil? Sim. Aonde? Quando você tem vigas e pilares que não estão centralizados. Então, por exemplo, né? Você tem lá um pilar e em vez da viga passar aqui no meio, ela está passando na beirada. Então, isso oferece um esforço torsor, tá? Um momento torsor. Ele quer torcer aquele pilar, aquela laje ou aquela viga, tá? A gente não calcula esse aqui porque ele é um pouco mais raro de aparecer, tá? E aí, por último, o tal do momento fletor. E esse, sim, meus caros, é o que nós vamos falar aqui até o fim. Que é o quê? O quanto a minha viga vai fletir. Fletar não, né? Fletir. O quanto a viga vai entortar. Isso é o momento fletor. Então, a gente vai calcular o quanto que a viga embarriga, vamos dizer assim, tá? Falando bem o português claro. Então, é isso que nós vamos calcular em tudo. É um dos esforços mais importantes. E esse valor que a gente descobrir do momento fletor é o que a gente usa para calcular todas as outras reações, dimensionar a viga, achar o aço, achar os estribos e ser feliz, tá? Felizes para sempre aí com os nossos cálculos estruturais. Jesus, apaga a luz. Chega! Meu Deus do céu! Aguento essas teorias, me mata, mas é necessário, tá, pessoas? Por fim, não menos importante, tem essa atividade. Eu ainda não postei lá no Siga esse aqui, tá? Eu vou postar, não vou postar hoje, mas amanhã cedo eu prometo que eu posto para vocês, tá? É bem teoria, tá? Então é uma atividade aí de teoria, 10 perguntinhas aí, para vocês falar sobre cargas, reações. Tudo que tá aqui tá nesse texto que eu também vou deixar postado para vocês lá, tá bom? Tem nada de mais, tem nada de menos, é só a segunda atividade aí de estruturas 1. Lembrando que já tem aquela do centroide lá, tá? Como vocês viram, eu não coloquei datas, tá? Para essas entregas, porque se eu ponho data no Siga e aí você acaba não fazendo na data, eu vou receber, tá? Eu vou receber, não importa. Só que aí você não consegue postar lá e tal. E eu acho que eu também não falei aqui, por exemplo, se vocês puderem, né, colocar lá no Siga, ótimo. Se vocês puderem passar por e-mail, ótimo, tá? Se vocês quiserem passar pelo WhatsApp, bom. Por que eu falo bom? Porque assim, quando tá no e-mail ou no Siga, é fácil de rastrear, fácil de ver. Quando tá no WhatsApp, é um pouquinho pior, tá? Então, assim, se por um acaso eu, sei lá, corrigir, não sei a nota de vocês, eu vou lá no e-mail, olho rapidinho e vejo. Aí, quando é no WhatsApp, é um pouco mais complicado. Eu não estou dizendo que eu não vou receber pelo WhatsApp, muito pelo contrário. Vocês podem tirar foto do caderno e me passar pelo WhatsApp. Eu aceito, tá? Eu sou bem descolado nesse tipo de coisa. Eu só peço que vocês façam as atividades. É isso que eu peço, tá? Mas esse negócio de, eu tenho que escanear, eu tenho que digitar no Word. Gente, esquece, não vai perder tempo com isso, não. Vai fazer uma coisa mais importante da vida, entendeu? Faz no caderno, do jeito que dê para ler, que eu consiga enxergar a resposta, me mostra só qual exercício que você está fazendo. Abraço, amigão. Vai gastar seu tempo com outra coisa, não ficar caprichando aí com estruturas, tá? A gente vai caprichar na hora do projeto lá. Lá a gente precisa dar uma atenção. Mas aqui nos exercícios aqui, se você fez e está certo, me passa do jeito que você achar melhor, que tá ótimo, tá? Porque eu sei que às vezes postar no Siga lá é meio enrolado, meio enroscado. Então não se preocupe com isso não, tá? Eu recebo pelo WhatsApp, eu recebo por e-mail, eu recebo por onde for. Não estou dizendo que os outros professores são assim, tá? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua mania. Eu sou mais tranquilo nesse tipo de coisa, tá? Eu só realmente, o que eu peço é que, né, assim que você puder, faça e me passe, eu corrijo e fica tudo certo. Tem professor que tem data, que não gosta. Gente, você me passou até uma semana antes de acabar o semestre e eu aceito e você vai passar na matéria. Eu sou meio tranquilo nesse ponto. Como que você reprova comigo? Eu acho que eu não falei isso para vocês. Tá gravando? Tá gravando, né? Como que você reprova? Não fazendo os exercícios. Simples, tá?
eu não tenho problema nenhum de reprovar um aluno, tá? A amizade é a mesma, tá? E eu não vou lembrar se eu passei, se você não passou, eu não vou lembrar, tá? Então, assim, se você não fez os exercícios, sinto muito, amigão, mas você vai fazer estruturas 1 de novo. E é bem chatinho, diga-se de passagem. A 2 é muito legal, mas a 1 é chatinho mesmo, é porre mesmo, tá? Eu vou ter que cortar essa parte da gravação. Mas, enfim, é simples assim, tá? Você fez exercício, tá tudo certinho, pelo menos aí um tanto certo, vi que você aprendeu, entendeu aquele conteúdo, abraço, a gente se vê em estruturas 2, simples assim. Agora, se você não entregou, não precisa nem falar, né? Vai acabar tendo que fazer estruturas 1 novamente. E assim funciona. Tá bom, pessoas? Meu Deus, eu nunca falei tanto numa aula. Vou deixar aberto aí. Vocês querem falar alguma coisa? Por favor, eu vou até tirar a gravação aqui.